Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos comentar algo que tem que ser comentado, que todo mundo está comentando, que todo mundo está falando, que está nos meios de toda a mídia, de toda a internet, que já virou meme, né? A cadeirada que o Datena deu no Pablo Marçal. Bom meus caros, eu quero trazer esse tema aí, né, trazer esse recorte, esse assunto para comentar algo mais profundo para vocês. Desde o final do regime militar no Brasil, desde o início desta redemocratização que começa no final da década de 80 e está até hoje, a mídia, de uma maneira aliada a todos os princípios comunistas, fez com que as pessoas acreditassem que existisse no Brasil uma coisa chamada democracia. Antes de continuar, nós precisamos entender que democracia nunca vai dar certo. Que o pior modelo político que existe é um modelo democrático, tá? Que é essa falsa democracia onde, de alguma maneira, induz a ideia de que as pessoas, que o povo, eles têm um poder de decisão quando na verdade eles não têm. Tá? Isso é muito claro. É só você olhar os plebiscitos. O plebiscito no Brasil foi a favor do porte de arma. Tem porte de arma? O Brasil, 90 e poucos por cento das pessoas são contra o aborto nas últimas pesquisas. O aborto é totalmente proibido no Brasil. O Brasil tem, hoje, a maior religião ainda é o cristianismo. É um povo cristão. Foi ou católico ou protestante, é um povo cristão. Só que os princípios cristãos não estão inseridos dentro da sociedade, não estão inseridos dentro da educação. Você vê muito mais promoções em leis de ensino afrodescendente, que na verdade não tem nada de afro, aquilo ali é uma criação brasileira, tá? Mas você não vê uma influência da religião de fato. Você vê, na verdade, na educação atacando a religião. É só pegar os livros didáticos, enfim. Então, tudo aquilo que nós somos, o Estado não é um reflexo disso. Então não existe democracia. Isso já ficou provado há 200 anos antes de Cristo por Aristóteles, quando ele fez toda a teoria política dele. Isso está explicado num vídeo, Pablo Marçal, Um Bem ou um Mal. Assistam esse vídeo onde eu já explico aquilo. A democracia, essa ideia de que o povo vota, Estado democrático de direito, cara, uma coisa que me anoja quando alguém defende o Estado democrático de direito. Eu estou defendendo o Estado democrático de direito. Cara, não existe isso. Não existe. Isso é mentira. Isso é tão mentiroso que quando a democracia começou a ser aplicada na Europa, nos países católicos que possuíam monarquias e que foram substituídas por repúblicas falsas democráticas, os católicos não queriam votar, os católicos não queriam participar. O Papa Pio IX, se eu não me engano, e o Papa Leão XIII tiveram que dizer assim, vocês precisam votar para botar alguém ali bom de vocês, porque não vai ter como voltar para a monarquia do jeito que nós estamos. Então nós precisamos eleger pessoas boas, porque os católicos viram que no século XIX que isso tudo era besteira, isso tudo era idiotice. Isso nunca ia funcionar. Isso nunca ia dar certo. Tanto é que os países que aplicaram esse modelo democrático se tornaram reféns de quem não aplica. Tá? É só você ver que os Estados Unidos é uma potência mundial. Por quê? Porque ele tem um modelo de república. Que não é uma democracia. Não é. Inclusive a palavra democracia não aparece na Constituição americana. A Europa ficou refém da Rússia e da China e não são repúblicas. Não são repúblicas, não são democracias. Né? São ditaduras comunistas. Então, assim, democracia não existe. Isso aí é uma falsa ilusão dada para que o povo ele tenha a sensação de que ele está escolhendo alguma coisa, quando na verdade ele não escolhe porcaria nenhuma. Tem um sistema, uma oligarquia, é isso que existe no Brasil hoje. O que existe no Brasil hoje? É um modelo oligárquico, onde grupos políticos, tá, aliados ao narcotráfico, aliados aos globalistas, aliados a, enfim, vários grupos políticos, não estou dizendo partidos, tem os partidos, mas tem outros grupos políticos que influenciam dentro da política segundo os seus interesses. É isso, o que nós temos hoje é uma oligarquia no Brasil, não existe democracia nessa porcaria. Enfim, existe oligarquia.
Tá? Assistam o vídeo onde eu falo sobre a teoria política do Aristóteles e você vai ver. Tá? A democracia não existe. A democracia, na verdade, ela existe, é o pior modelo político que existe, porém no Brasil isso aqui é uma oligarquia, não é uma democracia. Tá? Enfim, porque a própria democracia também é essa ideia de que é um povo sem virtude. A democracia é um governo de um povo sem virtude. Tá? E aí ele fica à mercê do quê? Da ditadura, da tirania, da oligarquia. Tá? Enfim, veja. Então, hoje, no Brasil, desde o final da década de 80, a mídia ela foi uma das grandes responsáveis por fazer com que esta mentalidade ela entrasse dentro da cabeça das pessoas. Essa ideia de que existe uma disputa é, igual entre direita e esquerda, né? E aí você depois descobriu que era o Teatro das Tesouras, que na verdade o PSDB é tão esquerda quanto o PT, tanto é que estão junto hoje lá na política atual. Enfim, você vai e olha, percebe as coisas que estão acontecendo e você vê que não existe hoje uma ação de virtude. Aqueles que querem fazer algo bom são rechaçados, são excluídos, são mortos, presos, enfim. E a mídia foi a grande responsável por trazer esta mentalidade para as pessoas e fazer com que esse teatro funcionasse. Então, a minha leitura do que o Pablo Marçal está fazendo hoje, eu não sei quais são os princípios deles, não sei quais são as ideias deles, só sei de uma coisa, que ele domina muito bem a arte da retórica, ele domina muito bem a arte da comunicação, ele sabe se comunicar muito bem, ele sabe convencer as pessoas muito bem daquilo que ele quer, por isso que ele é um grande vendedor também, mas ele conseguiu convencer as pessoas e mostrar para as pessoas hoje que isso de tudo é um teatro. Ele conseguiu encontrar o tal do inimigo comum, que é o sistema, e ele conseguiu de uma maneira muito clara mostrar isso para as pessoas. E quando ele vai para esses debates, ele de fato não participa do teatro, porque aquilo é um teatro. E não tem como você debater sério com um cara que defende o aborto. É um cara que defende o assassinato de crianças dentro do ventre das suas mães. Como é que você vai ter a seriedade de falar com um cara desse? Aquilo que o Pablo Marçal estava fazendo hoje é o que o Bolsonaro deveria ter feito há 2 anos atrás, nos debates. Como é que você vai debater sério com um Lula? Tipo assim, você vai debater sério com pessoas que não têm princípios, que não têm nenhum grau de moralidade, pois um cara que defende o aborto ele não tem nenhum grau de moralidade. O cara que defende a invasão de terras, o cara que defende a legalização das drogas, ou seja, tudo que não presta o cara defende. Como é que você vai debater sério com um cara desse? Não tem como, não tem essa possibilidade. Então, o Pablo Marçal, eu não sei se vai ser bom ou ruim, não sei qual vai ser o resultado de tudo isso, eu só sei de uma coisa: o que ele está fazendo é correto. No sentido de não participar do teatro e demonstrar aos outros que existe esse teatro. E eu espero que ele continue fazendo isso. Eu espero que os próximos debates aconteçam coisas também desse grau para que cada vez mais as pessoas percebam isso. Porque os, os outros debates já mudaram, foram diferentes já desse último debate lá do TV Cultura. Os caras tentaram ao máximo evitar que ocorressem perguntas diretas, que houvessem confrontos diretos e no primeiro, segundo, sei lá, confronto direto que tem, já ocorre tudo que aconteceu, já desestabiliza todo o debate, depois continua, ninguém mais assistiu, ninguém mais queria, porque todo mundo estava assistindo ali para ver realmente o circo pegar fogo. Então, já está demonstrando que essa propaganda, toda essa encebação, já estão perdendo a credibilidade. Cada vez mais estão perdendo a credibilidade. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque as pessoas elas precisam entender que esse modelo político que existe no Brasil não serve. E a primeira forma é elas terem essa percepção disso. E isso vai ajudar a gente, eu digo aqui você que está assistindo esse vídeo, eu que estou gravando esse vídeo aqui que tem os mesmos princípios do que eu, para entender que a única maneira de resolver o problema do Brasil, a vocação do Brasil, é nós mostrando o sentido correto, que é o Cristo. E de todos os modelos políticos que existem, aquele que a igreja sempre teve o seu princípio né, de guiar o povo foi a monarquia. Né? A igreja se organiza de uma maneira monárquica. Inclusive, essa ideia, né, de
de tentar diminuir o poder monárquico da igreja, de tentar fazer uma democracia na igreja, isso é herético. Isso é herético. Enfim. Então, meus caros, eu gravei esse vídeo aqui para comentar um pouco da minha opinião aqui, a minha percepção, a minha leitura. Se vocês não concordam, tudo bem. Se vocês concordam também, ótimo, melhor ainda. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião também, qual é o seu pensamento sobre isso. Mas eu gostaria de compartilhar basicamente essa minha percepção das coisas. Eu espero que isso continue e que cada vez mais as pessoas acordem para que isso que nós vemos no Brasil já há 30 anos, isso tudo é balela, isso não existe. Aquilo que as pessoas defendem como democracia não existe. O que nós vemos aqui é uma oligarquia controlada, né, por grupos que estão, na verdade, desde o final do Império no Brasil, existe essa disputa pelo controle do país, né? A monarquia no Brasil, ela possuía 4 poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário e o poder moderador, que era o poder do rei. E quando ocorreu o golpe republicano e iniciou a República do Brasil, esse poder moderador, ele ficou fora da Constituição, porém ele ficou presente dentro da política nacional, onde um grupo ou outro sempre tenta controlar este poder moderador. Então nós já tivemos momentos em que os militares controlaram esse poder moderador, nós já tivemos momentos em que o Getúlio Vargas controlou esse poder moderador, nós já tivemos momentos onde o PT dominou esse controle moderador, e hoje nós vivemos um momento onde o judiciário controla o poder moderador do país. O poder moderador da monarquia, ele nunca deixou de existir, porque há um genes no nosso povo que é ser um povo monárquico. Então a única solução para o Brasil politicamente é voltar com uma monarquia católica, uma monarquia como seria a monarquia da Princesa Isabel, porque isso colocaria de volta o poder moderador a quem realmente tem o direito de moderar as coisas, que é alguém com virtude, para controlar esse povo sem virtude. Então, o poder moderador, ele continua existindo, só que as pessoas não sabem. Elas não sabem. E cabe a nós destacar isso cada vez mais. Mostrar para as pessoas que a solução é uma mudança na estrutura política, mas não uma mudança ditatorial, comunista, revolucionária. Não, a gente precisa voltar para uma monarquia. Agora, quando isso vai acontecer? Eu não sei. Pode ser que seja na volta de Jesus Cristo. Porém, essa é a solução. Só que, para isso ocorrer, isso precisa estar dentro da cabeça das pessoas. Entendem? As pessoas precisam imaginar isso, perceber isso. Porque a ideia de monarquia que foi ensinada pela educação, ela é totalmente avessa a que realmente é uma monarquia. Então, trabalhos como o meu, como o do Guilherme Freire, como outros que estão trazendo cada vez mais essa concepção correta para as pessoas de que esse modelo político não resolve, a gente tem que fazer com que as pessoas acordem, vai ajudar, porque aos poucos as pessoas vão cada vez mais perceber os problemas. O Pablo Marçal fez isso muito bem, ele conseguiu chegar até mais pessoas, mas a gente precisa fazer com que isso continue. Enfim, meus caros, é esse o tema do vídeo de hoje que eu queria conversar com vocês e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e Deus abençoe.